Olha, durante 40 anos, o nome João de Deus foi praticamente sinônimo de milagre para milhões de pessoas. De uma cidadezinha perdida em Goiás, ele conseguiu construir um império espiritual que alcançou o mundo todo. Mas do nada, em questão de dias, tudo desmoronou. Bora mergulhar nessa história para entender como o castelo do João Teixeira de Faria caiu de um jeito tão rápido e tão chocante. E sabe como tudo começou a ruir? Não foi com uma mega operação da polícia, nem com uma matéria bombástica da imprensa. Começou com a coragem de uma mulher. Um post. Foi em maio de 2018 que a coreógrafa holandesa Zaira Lineker Mausar decidiu que não ia mais ficar em silêncio e publicou isso aí. Mal sabia ela a avalanche que estava prestes a começar. E a partir daí foi um efeito dominó. Dezembro de 2018 foi uma loucura, uma coisa vertiginosa. Pensa só na velocidade. Dia 7, as denúncias estouram na TV Globo. No dia seguinte, a cidade que vivia em função dele entra em pânico. Em poucos dias, dezenas de outras mulheres criam coragem e começam a falar. E no dia 16, o cara que se achava acima do bem e do mal se entrega. 40 anos de poder virando fumaça em menos de 10 dias. É surreal. E o resultado dessa avalanche? Esse número aí. Mais de 350 mulheres. 351 é um número que deixa a gente sem ar. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como? Como isso foi possível por tanto tempo? Como um esquema tão terrível se escondeu bem debaixo do nariz de todo mundo? Bom, para entender como a casa caiu, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. Como é que um sujeito chamado João Teixeira de Faria virou essa figura, essa entidade quase divina, o tal do João de Deus? Olha, nada disso foi por acaso, tá? A escolha de Abadiânia foi totalmente calculada. Em 76, a galera poderosa que já seguia ele encontrou o lugar perfeito, uma cidadezinha que já tinha essa vibe mística. Ele chegou em 78 e já quis mostrar serviço. O primeiro milagre fez o parto de um bebê numa sorveteria desativada. Imagina a cena. Um ano depois, ele funda a Casa de Dom Inácio de Loyola. Era o QG, o centro de poder de onde ele ia comandar tudo pelos próximos 40 anos. E os milagres? Bom, desde o comecinho, a base de tudo era o truque. Uma ex-seguidora que estava com ele no início contou que os métodos eram bem bizarros. Coisas como enfiar uma tesoura no nariz de alguém, raspar o olho da pessoa, eram atos para chocar mesmo, para deixar todo mundo de queixo caído. A intenção nunca foi curar, era impressionar. E não parava por aí não, era teatro puro. Ele teve a cara de pau de pedir para uma adolescente se fingir de paralítica só para ele chegar lá e na frente de um monte de gente com grana curar ela. Era tudo encenação para construir essa imagem de um ser divino, de alguém que ninguém podia tocar. Beleza, com a fama já construída nessa base de enganação, qual era o próximo passo? Monetizar, transformar a fé das pessoas num negócio. E não um negócio pequeno, não. A gente está falando de uma marca global, multimilionária e, o mais importante, totalmente fora do radar da lei. E o cara era um monstro do marketing, sério. Pensa na estratégia. Ele mandava publicar biografias oficiais, meio que por debaixo dos panos para controlar a história que contavam sobre ele. Tinha a rede dos Filhos da Casa, que na prática era uma agência de turismo espiritual, trazia celebridades para dar aquela validada, sabe? E ainda expandiu o negócio para fora com eventos no Peru, nos Estados Unidos, tudo milimetricamente planejado. E a grana que isso tudo gerava, olha, era muita grana. Para se ter uma noção do tamanho da coisa, em 2017, um instituto famoso lá de Nova York pagou isso aí $100 mil, só para ele aparecer por lá. A marca João de Deus era uma verdadeira mina de ouro. E o jeito de faturar em cima da fé também foi evoluindo. Lá no começo era na base da garrafada, sabe? Aquelas poções de ervas, que o preço variava conforme o desespero da pessoa. Depois, o negócio ficou profissional, virou indústria mesmo. Água energizada, pílula de maracujá, tudo com rótulo de sagrado, mas com produção em massa. Tá, mas e essa dinheirama toda ia para onde? Quem respondeu foi ninguém menos que o ex-contador dele. O Clodoaldo Turcato contou tudo. Uns 70% da grana era por fora, caixa 2 puro. O dinheiro vivo ia parar na conta dos filhos da casa ou da família dele mesmo. Era um esquema gigante de lavagem de dinheiro para bancar o império todo. Só que, por trás de toda essa fachada de fé, de dinheiro, de cura, tinha uma coisa muito, mas muito sombria acontecendo. Uma realidade terrível que pouca gente conhecia.
Afinal de contas, o que rolava quando as portas se fechavam? Essa era a pergunta que, no começo, era só um sussurro e que depois virou um grito desesperado das vítimas e dos investigadores. E o centro de tudo isso, o palco desse horror, tinha nome e endereço. Era a tal da Sala do Médium. Uma sala privada que ele mandou construir lá nos anos 80, supostamente para fazer curas individuais. Só que, na real, era ali o cenário de centenas e centenas de abusos sexuais. Para a gente ter uma dimensão do que acontecia ali, do quão sistemático era, escuta só o depoimento de uma das vítimas, que a gente vai chamar aqui de Simone. Ela disse o seguinte: por um ano, dos 13 aos 14 anos, fui abusada pelo menos uma vez por semana. Pausa para pensar nisso. Uma menina de 13 anos, toda santa semana, durante um ano inteiro. E aí a gente volta para a mulher que deu o pontapé inicial para tudo isso desmoronar. A Zahira. Na entrevista que parou o Brasil, ela não usou meias palavras, foi direta, crua. Ele me penetrou. Ele me penetrou por trás. Essa coragem da Zahira, e de tantas outras, claro, criou uma onda, e a justiça finalmente chegou. E esse acerto de contas não só colocou o João de Deus atrás das grades, como também arrasou com a cidade inteira que dependia dele para existir. E as condenações vieram em sequência. Em 2019, a primeira paulada, 19 anos e 4 meses. Um ano depois, em 2020, mais 40 anos. E isso sem contar os outros 11 processos que ainda estão rolando. A conta, somando tudo, começou a mostrar o tamanho real do estrago. E a cidade de Abadiânia, o que aconteceu com ela? Olha, antes, o lugar bombava. Tinha 90 hotéis, a economia girava em torno disso. Depois do escândalo, virou uma cidade fantasma. Dos 90 hotéis, sobraram uns 12. A economia, que era toda informal e dependia de uma pessoa só, quebrou. Simples assim. E no meio dessa cidade quase deserta, tem essa placa aí, Obrigado Abadiânia. Chega a ser irônico, né? Parece uma piada de péssimo gosto. Um monumento bizarro a uma cidade que foi construída e depois aniquilada pelo mesmo homem que ela tanto venerou. O morador de lá resumiu o sentimento geral de um jeito bem direto e reto. Ele disse: o povo daqui, na minha visão, é tudo cúmplice. Porque enquanto todo mundo vivia dele e ganhava dinheiro com ele, ele era bom. Agora não presta mais. É uma fala pesada, eu sei, mas faz a gente pensar nessa rede complicada de dependência e silêncio que deixou essa situação rolar por décadas. E no final de tudo fica essa pergunta martelando na cabeça, né? Como é que a fé, que para tanta gente é sinônimo de esperança, de cura, pode ser distorcida a ponto de virar uma arma? Uma ferramenta para controlar, para abusar, para destruir? A história do João de Deus é um lembrete bem pesado de que a crença é uma força poderosíssima, tanto para o bem quanto, infelizmente, para o mal.